Estamos com a presença do Dr. Rodrigo Lacerda, mais uma vez conosco, mais um encontro. Muito obrigado, doutor. E lógico, vamos aí tentar tirar um pouquinho do conhecimento que ele adquiriu para que nós possamos aí ter cada vez mais saúde. E você também pode ir escrevendo a sua pergunta, tá? Escreva a sua pergunta no chat. Nós iremos aí também ler várias perguntas, tá bom? E chegou uma pergunta para nós aqui. Olha que interessante, hein? O que é diabesidade? Na minha mente é diabetes com obesidade, não sei, vamos ver. Isso, é isso aí. Exatamente isso aí, Rafael. Então, hoje, a partir de hoje, né, o mundo vai se falar muito aí de diabetes mais obesidade. Diabesidade, né? A relação do diabetes com pessoas obesas. Até porque, para você ter uma ideia, 40% da população hoje brasileira é obesa. Nossa, uma boa porcentagem, quase a metade. Exatamente. 1/3 dos americanos são obesos e desenvolvendo diabetes. Então, por isso que é diabesidade. Diabetes mais obesidade. Interessante, interessante. Ó, tá? A dica para você aí, a nova palavra. Não conhecia essa não. Muito bem. E parece que uma coisa está ligada à outra, né, Rodrigo? A pessoa quando é obesa, provavelmente ela vai desenvolver uma diabetes, uma pressão alta e aí vem, né? Sim. E é interessante assim fazer uma avaliação do índice de massa corpórea de uma pessoa, né? Para ela estar dentro da normalidade, o índice de massa corpórea deve estar abaixo de 24,5, né? Abaixo de 24, entre 18 e 24,5. A partir de 25 até 29,5 a pessoa é considerada em sobrepeso. E a partir de 30 a 35, obesidade, 35 a 40, obesidade grau 1, a 40 a 45, grau 2 e assim grau 3, né? Então, a pessoa é interessante ela fazer essa avaliação, né? E a questão para a pessoa, você comentou a questão da massa corpórea, né? Como que a pessoa consegue fazer um cálculo para saber se está acima, abaixo, dentro? Então, eu gosto de fazer o cálculo assim, ó, você vai pegar a sua altura, por exemplo, eu tenho 1,85 m. Certo. Então, você vai fazer 1,85 m vezes 1,85 m. Aí você vai encontrar um valor assim quebrado, assim de 2,35, 2,45, alguns 3,01. Aí você vai fazer dividido pelo seu peso. Então, por exemplo, hoje eu tenho 87 quilos. Então, eu vou fazer 87 dividido pelo resultado que deu lá da minha altura vezes a altura. Certo. Aí eu vou encontrar o valor do índice de massa corpórea. Isso dentro de um cálculo, né? Mas geralmente alguns nutricionistas, principalmente da área esportiva, eles vão ter um adipômetro, que é um alicatezinho, que ele vai apertando as suas gordurinhas, vai fazendo as medidas antropométricas. Aí é feito um cálculo para saber o índice de massa corpórea seu, tá? Maravilha, tá vendo? A dica para você saber se você está acima ou abaixo ou normal do peso, né? Isso. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta. Chegou uma pergunta para nós aqui. Qual a tríade do diabetes? Isso é muito interessante e ninguém, não vou dizer ninguém, mas a maioria dos profissionais da área da saúde não falam isso. Então anota. E quem te perguntar qual é a tríade, você cobra. Tô brincando. Então, a tríade é assim, olha. Pâncreas, tireoide e as adrenais, que antigamente era conhecida como as suprarrenais. Então, se eu tenho um desequilíbrio, um desajuste nas adrenais, há uma probabilidade muito grande de eu desenvolver o diabetes. Se a minha tireoide também ela não está em equilíbrio, em homeostasia, que é o equilíbrio da tireoide, eu também posso desenvolver o diabetes. E nós temos o pâncreas, que ele é o principal órgão aí de produção de insulina, né? Que vai contribuir aí para poder captar a glicose e isso gerar energia lá dentro da nossa mitocôndria, que é o motorzinho da célula. Então a tríade são esses 3 órgãos bastante importantes: tireoide, as adrenais
e dando uma ênfase maior ao nosso pâncreas. Maravilha, tá vendo? A ligação, né? O corpo realmente é um mecanismo, né? Isso, Interligado. eles estão interligados. Muito bom, muito bom. Ó, já estou acompanhando o chat aqui, várias pessoas com a gente, vários pontos de acesso. Nós temos a Lilian Cotona, a Zuleide, a Rejane Torok, várias pessoas aí conosco. Já mande sua pergunta, tá? A gente já vai estar acompanhando aqui várias perguntas chegando, já estamos conversando com o Dr. Rodrigo aqui, já respondendo algumas. Mande a sua pergunta também, tá bom? Rafa, eu queria falar uma coisa aqui rapidamente sobre percepção. A nossa Terra, ela está girando a aproximadamente 1.670 quilômetros por hora. Né? Muito rápido. Está girando muito rápido. A nossa galáxia também ela está girando. Então, toda essa, em torno do Sol, todo esse negócio de girar, de rotação, andar, translação. de rotação, tudo isso de rotação. A nossa Terra, a nossa galáxia está girando 900 mil quilômetros por hora. E a impressão que nós temos é de que estamos parados, não é? Sim. É a nossa percepção de realidade é que estamos parados. E nós não estamos parados. Então, o que eu quero dizer para vocês com esta questão da percepção, que aquilo que estão contando para nós não é a realidade. Muitas coisas que nós vemos hoje, que falam para nós, é mentira. E nós estamos aqui para compartilhar com você estas verdades sobre o funcionamento do nosso corpo e como que você pode reverter alguns quadros de doenças. Maravilha. Ó, então não perca a oportunidade, escreva no chat a sua pergunta, a gente está lendo várias perguntas aqui, tá bom? Vamos a mais uma pergunta, chegou uma pergunta para nós aqui. Doutor, qual a fisiologia do diabetes? Isso é importante a gente saber também, né? Quando uma pessoa passa, geralmente, não vou dizer, 5% dos endócrinos ensinam para você que tem diabetes ou para você que é pré-diabético, o que é o diabetes. Você precisa entender isso. Então vamos lá. O nosso problema, Rafa, não é com a glicose. Olha que coisa. Interessante. O nosso problema, gente, não é a glicose, tá certo? O nosso problema é com a insulina. O nosso problema é com a insulina. Vamos para a fisiologia? O nosso pâncreas produz insulina. Essa insulina, ela é transportada até a portinha da célula. Dentro da nossa célula tem uma membrana de revestimento que impede a entrada da glicose ali dentro. E dentro da célula nós temos uma proteína, ou várias proteínas, mas uma proteína chamada GLUT4. Esse GLUT4, ele precisa de um estímulo para poder fazer a ponte entre a membrana e a parte extracelular, fora da célula. Ele cria uma portinha de entrada da glicose. Quem provoca esse estímulo no GLUT4 dentro da célula é a insulina. Então a insulina sai do pâncreas, ela é transportada até a célula. Ali na célula nós temos um receptor. E esse receptor se liga à insulina, que estimula agora o GLUT4 a se encaixar na membrana para ficar como uma pontezinha, uma brecha, né? Um portalzinho para a glicose poder entrar. E qual é o problema do diabético ou de quem é pré-diabético? O grande problema é justamente ou na produção, no transporte, ou na recepção, ou dentro da célula. Você pode ter, por exemplo, uma inflamação a nível mitocondrial, por exemplo. Você pode ter um problema com as proteínas, o GLUT4, por exemplo, e essas proteínas podem não se encaixar na membrana, fazendo um portal para a entrada da glicose. Então, o nosso problema não é glicose. O nosso problema é com a resistência à insulina. Tá certo? Então essa é a fisiologia. Pâncreas, transporte, recepção
e ativação de GLUT4. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rodrigo. O tempo está passando rápido, né, rapaz? Passa, a gente fica aqui, falar de saúde. Queria colocar 30, 40 perguntas aí, ficar o dia todo, né? Mas é assim, o tempo passa. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado a você que escreveu aí a sua frase no chat.